Quando vi o trailer do filme de Minecraft, eu achei que seria horrível. Imaginei um show de piadas forçadas, personagens sem graça e uma história que se levaria mais a sério do que o necessário e que no final seria só mais uma forma de tirar dinheiro de fã. Minha esperança tava totalmente no Jack Black. Então vi o filme e eu tava meio certo e meio errado? Nesse vídeo vou analisar Minecraft, o filme, de uma forma narrativa. Afinal, como é que se faz um bom filme infantil? Coisa pra criança é necessariamente ruim e vazia? Eles acertaram onde precisava? Tudo isso e muito mais será respondido agora. Então já dá o like pra fortalecer e bora! Quando fui assistir o filme, já estava preparado para um desastre, mas até que algumas coisas me surpreenderam positivamente, e é delas que eu quero falar nesse início. Começando por alguns personagens. O Jack Black como Steve já era a minha esperança para alguma qualidade no filme, e foi legal. O cara é carismático e é um dos poucos que tem a capacidade de do nada começar um musical e combinar com a cena. Temos as piadas propositalmente sem graça e até outras que me fizeram soltar um arzinho pelo nariz. Infelizmente, ele é o único personagem que eu lembro o nome, Steve, porque os outros simplesmente não marcaram. Mas isso não significa que sejam totalmente inúteis. O garoto do casaco vermelho pra mim, em geral, foi o melhor personagem. Tivemos boas cenas mostrando sua característica principal. Rolaram técnicas de empatia pra entendermos essas situações de forma emocional, que é o professor sendo chato, a cena de bullying na escola. A base do personagem, a criatividade, fez a diferença em diversos momentos e destacou ele durante o filme. A cena dele com Jason Momoa na hora de pular do abismo foi genuinamente boa, e a única que me fez rir de verdade. Uma ótima quebra de expectativa e aplicação do adulto sem uma resposta para o questionamento de uma criança. O garoto é criativo, o cara é meio metido e só fala as coisas, e aí rolou essa dinâmica bem legal. A piada tem mais de uma camada, e normalmente é isso que faz uma piada ser interessante e divertida. Então ver o adulto empurrando a criança no abismo foi bom demais. Inclusive, eu tava com medo desse personagem do Momoa. Parecia totalmente sem pé nem cabeça, e em geral, quase foi mesmo. Os diálogos dele eram estranhos, e a maior parte das piadas dele não encaixou pra mim. E isso é algo difícil de se analisar. Humor é subjetivo. Apesar de ter uma estrutura, vai variar muito de pessoa pra pessoa. O que eu posso dizer é que, em geral, o filme se baseia no típico humor americanizado, de tiradas pra diminuir o outro, ou frases sem sentido pra exagerar alguma característica do personagem. Só que ele tem um elemento relevante que se conecta com o resto do filme, que é ele viver do passado e não se encaixar mais na sociedade, sendo um predecessor dos gamers modernos que também não se encaixam, por assim dizer. Uma pena que tudo isso é muito mal trabalhado, e literalmente os personagens param pra explicar tudo ao invés de ser algo mostrado e desenvolvido com ações e momentos impactantes. Pelo menos ele foi, de alguma forma, relevante pra trama, sendo importante em vários momentos. Não só dentro do mundo do Minecraft, onde ele faz o grupo ir pra Caverna dos Diamantes, ou o seu sacrifício entre aspas. Mas também no mundo real, onde interage com o protagonista de algumas formas que são mais relevantes que os outros personagens. Agora, os outros elementos positivos que tenho pra falar do filme são o visual, que não me incomodou, e o fato de existir um tema geral sobre criatividade. Depois falarei como foi mal trabalhado, mas pelo menos teve, e é uma mensagem válida como pessoas criativas podem não se encaixar na sociedade e encontrar em mundos virtuais a liberdade pra mostrarem quem realmente são e o que sabem fazer. A cena do garoto na escola tomando bronca do professor por ir além da tarefa, sendo obrigado a ficar dentro da caixinha, foi talvez uma das melhores do filme. Ah, e além disso, eu não entendi porque tem toda aquela subtrama do aldeão se casar com a diretora da escola, mas eu tava interessado e achei divertido. Não sei se é porque aquela atriz é uma senhora de respeito, mas toda essa parada de piadas de duplo sentido extremamente idiotas pra que o tiozão que leva o filho poder aproveitar algo no filme ressoou comigo. Talvez eu esteja virando um tiozão. Sinceramente, meus elogios acabam por aí, mas o que sobra não são só críticas pesadas, porque parece que o filme nem tentou. A única coisa que ele quis foi ter algumas referências e um visual bonitinho pra conseguir dinheiro fácil de criança que enche o saco dos pais pra levarem ela no cinema. O filme não é ofensivamente ruim, ele é só esquecível e capenga. Enquanto eu assistia, eu tava, pô, podia acabar logo, né? Mas não tava, nossa, que lixo. Mas filme infantil tem que ter roteiro? Tem que ser bom? Afinal, é só entretenimento, você não deveria se importar. Se você pensa assim, deixa eu te passar uma perspectiva diferente.
Você lembra de Rei Leão, Toy Story, Gasparzinho, Stuart Little, Viagem de Chihiro, Muppets? Ou também basicamente qualquer filme da Disney, da Pixar e do estúdio Ghibli. A maioria deles são muito melhores no quesito técnico de roteiro do que o Minecraft, possuem diálogos melhores com mais nuance, mais profundidade e ainda assim são bem acessíveis. Vários desses aí também não tem nem a pretensão de serem profundos. É só pra divertir a criançada, mas mesmo assim acabam sendo redondinhos, com problemas de trama que se conectam com o drama dos personagens e onde a solução envolve um crescimento emocional. Esse tipo de coisa marca. Simplicidade é diferente de ser simplório, ser infantil é diferente de ser imbecil. Talvez você diga que todos eles vieram antes do TikTok, e agora esse é o novo padrão. Mas pô, Gato de Botas 2, O Menino e a Garça, Aranha Verso, Soul, Divertidamente 2... Esses e vários outros vieram pós-TikTok, e ainda são bem escritos, ou não duvidam da capacidade das crianças de entenderem o lúdico, enquanto possuem um roteiro competente que só traz diversão e emoção, sem ser profundo. E nem vou falar de desenhos como Ben 10, Padrinhos Mágicos, Jovens Titãs, Samurai Jack, Phineas e Ferb. Temos vários desenhos que, mesmo não sendo focados necessariamente em dramas e desenvolvimento de personagem, trazem dinâmicas divertidas e criativas em seus episódios, muitas vezes retratando questões como puberdade, ansiedade, amizade, escola, pressão, criatividade, vida adulta. Também temos várias séries de comédia que são bem bobonas, como iCarly, Drake e Josh, Visões da Raven. Mostrando esses exemplos, acho que fica mais fácil de quem não entende de narrativa observar porque certos desenhos, séries e filmes infantis acabam sendo mais marcantes do que outros, de como não é só porque é pra criança que tem que ser ruim. Toda obra feita deveria ter como objetivo ser a melhor versão que ela pode ser. Então, entretenimento bom importa. Aquilo que você consome, além de ser um reflexo de você, também reflete de volta pra você. Tudo bem ver besteira ou gostar de algo raso, seja pelo motivo que for, nostalgia, visual, o Jack Black, referências, mas não vamos usar argumentos falaciosos para diminuir a discussão, beleza? Mas por que eu não gostei do filme? O ponto principal foram os personagens fracos. Uma história não precisa ser grandiosa ou ter uma mensagem, nem nada do tipo. Ela só precisa ser boa em entreter, e isso muitas vezes acontece com personagens legais. Só que, além da vilã ser uma personagem bem aleatória, o que é uma pena, visto que o tema de criatividade também está incluso na personagem e poderia ter sido algo ao invés de ser nada, a irmã do protagonista e a amiga da irmã são personagens que, sinceramente, nem eram pra estar no filme. Nem o Jason Momoa precisava, mas pelo menos ele fez algo. A irmã tem ali um pouquinho do drama de crescer, de amadurecer rápido demais, e isso se relaciona com a questão da criatividade e de entrar pra sociedade, deixando a infância de lado e se tornando quadrada. Isso é basicamente mostrado no início do filme, que eu vou comentar mais pra frente, visto que o diálogo do filme também é ruim. Enfim, acaba que a garota fica bem deslocada no filme, indo atrás do irmão e não falando nada com nada. Não tem nenhuma cena onde algo relevante acontece que faça ela mudar a forma que pensa e perceber que não pode cortar as asas do irmão só pra ele se moldar a uma escola nova pra não sofrer bullying. Ela só fala um negócio nada com nada, tipo, ele é um bosta no nosso mundo, por isso eu preciso levar ele de volta pro nosso mundo. E o garoto fica triste. Aí são separados e se reencontram depois, se abraçando e resolvendo todos os problemas. Já a amiga da irmã... Amiga, nem sei se dá pra chamar assim, elas nem se conhecem direito. E nem sei porque ela tá no filme também, é a personagem mais aleatória. Ela não tem ligação com nada. No máximo uma questão paralela dela querer um trabalho diferente e ter que fazer 15 bicos e oh meu Deus, como ser adulto é ruim demais. Ela tem uma função meio qualquer coisa no filme, visto que ela encontra o lobo do Steve e domestica ele de novo. Então nem isso é único. E aí ela manda vários lobos pra batalha final. Fim. Mas eu tava esperando que ela fosse ruim mesmo, sabe? Aquela personagem chata que fica dando tiradas toda hora, nunca satisfeita com o que nenhum outro personagem faz e iria querer se mostrar muito fodona e fazer tudo sozinha. E felizmente não foi o caso. Ela não é chata. Tem umas tiradinhas aqui e ali, mas são tão deslocadas que nem fazem diferença. Ela não tem nenhum desenvolvimento emocional no filme, nenhum drama real e nem participação decisiva em cenas relevantes emocionalmente, mas pelo menos não atrapalhou. O maior problema é que as duas garotas e o Jason Momoa em menor escala acabam tirando muito tempo de tela. Se tudo isso fosse usado apenas pro garoto, Steve e a vilã, eu acho que poderia ter uma mensagem muito mais condensada sobre crescer, criatividade e seguir seus sonhos, do que da forma que ficou no produto final. E nem precisaria mudar muita coisa.
A quantidade de personagens também afeta o ritmo do filme, do enredo e dos cortes de cena. Tudo só vai acontecendo, nada tem peso, ninguém liga pra nada, os personagens brigam e se tornam amigos de novo sem motivo nenhum. Tudo é artificial, raramente refletindo as questões internas que o roteirista deu a entender que existiam. Tirando esses 3 personagens e deixando só o garoto, acho que ficaria um filme bom, corrigindo a maior parte dos problemas. E todos esses problemas que comentei são meio que manifestados no diálogo. Foram quase 10 minutos de exposição do Steve e depois do Jason Momoa, explicando sobre seus personagens. Literalmente, eles falando que eu era assim, aí isso aconteceu, isso é importante por causa daquilo. Parecia um vídeo de resumo de história que você encontra no YouTube. E isso é assustador. Todos os momentos que poderíamos ver esses dramas acontecendo para ressoar com o resto da mensagem do filme simplesmente foram traduzidos a uma formalidade logo descartada. Infelizmente, não acontece só no início, mas também em outros momentos relevantes, como quando o personagem do Jason Momoa do nada começa a falar sobre o que ele realmente sente. Não foi uma cena ruim, foi só novamente mais um desperdício, porque a semente pro drama tava lá, e uma conversa assim poderia acontecer, mas do jeito que tava, infelizmente vira novamente só mais uma formalidade que já vai ser esquecida. Eu senti que o roteirista tava tipo, os livros de escrita dizem que tem que ter isso, né, vamos fazer. Pelo menos tem uma consequência interessante, que é o sacrifício do personagem, que nem vou entrar a fundo porque vocês já entenderam que o filme não tem nada demais a oferecer fora o que tá gritando na sua cara. Mas mostra uma mudança de atitude, de perspectiva, enfim, mudança de personagem, visto que ele deixa sua rixa com Steve de lado após a briga com o zumbi bebê. Rixa essa que era sobre o cara se sentir diminuído pela capacidade do outro e tal, mas que também começa mal escrita e nunca é de fato desenvolvida. Bem, pelo menos tivemos mudança, então que bom, eu acho. E claro que ele não morreu e volta no final pra salvar o protagonista. Infelizmente, não é só uma questão de diálogos expositivos. As conversas também não apresentam nenhuma segunda camada, além das piadinhas de teor adulto, o que é curioso. Não tem nada no filme todo, mas pra botar profundidade nas piadas salientes, eles são bons. Piadas à parte, tudo parece meio desconectado. Nenhuma fala parece ter peso ou emoção real. É como se fosse uma série de cortes do TikTok em versão filme. No início do vídeo, falei que as piadas não foram minha praia, mas as do Jack Black parecem ser as mais consistentes e eficientes em geral, tendo mais criatividade ou brincando melhor com as expectativas, como os golpes surpresa nada surpresa, o que faz parte da piada, ou a cena da porca tentando dar 3 facadas nele. Então, pelo menos nas partes principais de comédia, o filme pode agradar parte do público. Uma pena tudo acabar de forma tão fraca. O Steve faz um questionamento legal pro protagonista, sobre o mundo do Minecraft te permitir criar tudo, e o mundo real ter julgamentos, bullying, obstáculos, e o protagonista só responde, eu sei, mas ainda vou construir coisas legais. Pô, sério, só isso? Não rolou nenhum, eu sei, por isso construir coisas legais é mais importante ainda. Ou algo do tipo... Porque a ideia geral do filme foi uma questão de é bom ser criança, é bom ser criativo, mas crescer de verdade não é só ficar preso numa caixa, e sim encontrar algo que te faz feliz, algo que naturalmente também ajuda quem tá à sua volta. Isso foi literalmente o final de todos os personagens, o arcade, o zoológico, a defesa pessoal, e esse final aqui é realmente o mais jogado de todos. Todos eles trazendo algum tipo de alegria ou ajuda pra quem tá em volta. Felizmente, o filme não se perdeu nessa coisa de ser criança pra sempre. Se glorificasse a ideia de adultos bebezões, seria terrível. Então a direção que ele queria ir tava certa. Crescer é inevitável, deixar a sua essência de lado é opcional. No fim, o balanço do filme é estranho. Ele consegue ser uma experiência visual ok, ao mesmo tempo que o Jack Black tá tentando trazer alma às coisas ali, sendo bem bobo de um jeito positivo. Temos piadinhas legais e o filme não se levou a sério, então conseguiu brincar com as próprias idiotices de certa forma. Mas, ao mesmo tempo, tentou dar uma profundidade para algumas cenas e personagens que não tiveram preparo suficiente, acabando por desperdiçar tempo com gente que nem deveria estar no filme e deixando o tema sem relevância real. Minecraft, o filme, vai fazer um sucesso, na verdade, já fez. Nostalgia mais crianças enchendo o saco dos pais pra ir no cinema é a fórmula pro sucesso comercial. Eu não fui tão a fundo quanto de costume em uma análise, porque sinceramente acho que a maior parte do público não tá nem aí pra eu dissecando tudo detalhadamente. Independente do que eu diga, os fãs já tomaram sua decisão de amar ou odiar o filme, e com certeza vai vir gente falando que entretenimento não precisa ser bom, que filme de criança não precisa ser bom, e tá certo, não precisa ser bom, mas deveria.
Acho que deu pra passar o que o filme realmente é, um filme sobre nada, inofensivamente ruim. Eu não sou jogador de Minecraft, comprei lá em 2010, 2011, quando era da Mojang e vinha no executável do Java ainda, era o beta. Joguei com alguns amigos por umas semanas e nunca mais voltei. Então talvez tenham coisas aqui que pra um fã aumentem o valor do filme. Apesar de não ser uma desculpa pra qualidade do filme e nem servir de muleta real, é pelo menos algo. Ou tem coisas que sejam piores ainda se você for um fã. Então me diz aí nos comentários, você como fã, o que achou do filme? Uma boa adaptação, mediano ou ruim? Aproveita para dar like no vídeo e se inscrever no canal. Aqui analisamos obras de forma técnica, seja de forma mais profunda ou mais acessível como nesse vídeo. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, PH Autarquia, e aos heróis Adriel Cavalcante, André Luiz Melo, Eduardo Rufino, Felipe Vulpes, Gustavo Luiz, João Pedro Coelho, Lorde Aziel, Matheus Felipe, Overhaul, Engenharia de Manutenção, Rio Zero, Celtinho Gameplays, Valdir Oliveira e a todos que apoiam o meu trabalho.